Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bem. É um prazer Oi. ter o senhor aqui, né? A gente já está Oh, é com todo um meu. grupo bom de pessoas, temos alguns surdos também. Então, desde já quero agradecer, né, a participação do senhor. Eu sei que você tem muito a contribuir na Que área é de isso? Não me chama de segurança. senhor, não. É uma referência, né? Uma referência que eu tenho orgulho, tenho acompanhado. E eu espero que hoje Obrigado. à noite o senhor possa também nos ajudar contribuindo com as suas sugestões, porque existem muitos surdos que eles atuam em Sim, laboratórios, né, como o da Fiocruz, como claro. o IPB, e alguns acadêmicos também, né, que estão estudando biologia, química, e que estão atuando também na área da saúde. Então é importante as contribuições acerca da segurança, né, que o senhor vai explicar hoje, tá bom? Fique à Que vontade, ótimo. tá? Oi, boa noite, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Jorge. Eu sou professor de biossegurança e tenho produzido conteúdo nas redes sociais sobre esse tema desde 2015. E hoje, junto com a professora Gildete, a gente resolveu fazer essa live para vocês também, né? Para tirar dúvidas e para esclarecer sobre a biossegurança. Então eu vou pedir licença que eu vou mostrar algumas imagens para a gente conseguir perceber essa mensagem, né? De uma forma mais visual. Então deixa eu colocar aqui que eu preparei uns slides para vocês. Deixa eu aumentar aqui o brilho. Pronto. Então é isso. Como eu falei, eu tenho produzido conteúdo no Doutor Biossegurança. Segue lá no Instagram. Esse personagem tem me levado para conhecer muitas cidades no Brasil, espalhando essa informação que agora é fundamental. E a nossa intenção hoje aqui é falar um pouquinho sobre isso. Biossegurança são cuidados, é um processo dinâmico que é de fundamental importância nos ambientes de atenção à saúde, nos hospitais, nas clínicas, e agora em situação de pandemia, é um cuidado fundamental em todos os ambientes. A gente precisa ficar atento à biossegurança sempre. E aí, para ficar mais claro, eu gosto de mostrar essa imagem aqui, que a gente tem cuidados para cuidar da saúde do profissional, vocês que atuam como profissionais nos ambientes. A biossegurança tem cuidados para lhe proteger. Mas também a gente precisa seguir biossegurança para o cliente, para o paciente, para os usuários daquele ambiente. A biossegurança também tem conceitos, normas para melhorar, elevar a qualidade do atendimento, a qualidade do produto desenvolvido. E a gente também tem alguns cuidados para preservar o meio ambiente. Ou seja, percebeu como é completa a questão da biossegurança? E a gente tem que sempre estar com essa percepção de que a gente precisa ter todos esses pilares para ter uma biossegurança eficiente no ambiente. Então, é hora de todos despertarem para a biossegurança. É hora de todo mundo perceber que esses cuidados são fundamentais. Só para que vocês entendam a importância de conhecer essa ciência, alguns especialistas afirmam que esse coronavírus é só um spoiler, é somente um ensaio de alguma coisa que ainda vai ser mais desafiadora. O coronavírus provavelmente é uma preparação para uma pandemia provocada
provavelmente por bactérias resistentes, que vai ser uma situação ainda mais difícil da gente combater. E tudo isso já está descrito. Inclusive, existe uma doença catalogada pela Organização Mundial da Saúde, chamada doença X. Então, quem quiser se aprofundar, dá uma pesquisada em doença X, que você vai descobrir que essa doença já está catalogada. Ela ainda não existe, mas os especialistas afirmam que ela vai acontecer um dia. Então, é fundamental a gente aprender biossegurança e praticá-la, ok? Então, isso foi para a gente entender o que é a biossegurança. Agora, eu quero que vocês despertem para um mundo invisível que eu não consigo ver a olho nu, mas que ele existe e ele influencia na nossa vida e na nossa saúde o tempo todo. E aí eu chamo de desenvolver a percepção do mundo invisível. E aí eu queria mostrar para vocês esse vídeo. Vê que interessante. É uma gota caindo no chão. E olha quantos respingos secundários sobem quando uma gotinha cai no chão. Para a gente entender que quando, por exemplo, cai alguma coisa no chão, você que trabalha no laboratório, você que trabalha no hospital, você tem que entender que a contaminação vai muito além daquela gotinha. A contaminação ela é bem maior. Tá? Então, muito cuidado com esse invisível que eu não vejo. Olha quando a gente aplica um medicamento no paciente. Quando a gente aplica uma agulha. Olha o que acontece. Olha a formação de partículas que acontecem que a gente não consegue enxergar. Mas a partir do momento que você tem a informação, você consegue ver o invisível. Não é incrível? Isso aqui é uma foto da nossa pele. A nossa pele, isso aqui são as células da minha pele. Quando a gente olha no microscópio eletrônico, a gente vê isso aqui, ó. Parecem umas escamas, né? A gente é bem protegido. Isso aqui é a superfície de uma agulha, que eu penso que é lisinha. Não parece ser lisa, bem liso, mas olha como na verdade a superfície da agulha é cheia de ranhura, toda cheia de rugosidade. Então, lembrem, essa mesa que aparentemente é lisa, olhando no microscópio, ela tem muita ranhura. Então, imagine que a limpeza tem que ser algo muito raciocinado. Isso aqui é um buraco de agulha deixada na pele. Olha, não pode botar o dedo, por exemplo, depois que você leva uma agulha, porque você vai contaminar o seu corpo. E essa imagem é bacana porque ela mostra o tamanho do coronavírus. Vê que legal. O coronavírus ele tem 0,14 micrômetros no máximo. Ele é microscópico. Uma célulazinha no meu corpo bem pequenininha, que é a hemácia, que é uma célula do sangue, tem 7 micrômetros. O coronavírus e as bactérias têm menos de 1. Tem 0,1 e 0,5 as bactérias. Então, a gente não consegue ver a olho nu, mas todo mundo já sentiu o impacto de um vírus, de uma bactéria no seu corpo. Todo mundo já ficou doente em algum momento. Então é preciso conhecer os seus instrumentos de trabalho, o seu ambiente de trabalho, quais os produtos utilizados naquele local, e não só no trabalho, em casa também.
a gente tem que ter a consciência de todos os riscos existentes nos ambientes para que a gente consiga se proteger. E eu pergunto para vocês, vocês conhecem quais são os riscos que você está exposto? Você conhece quais são os riscos? Dentro do grupo dos riscos físico, químico, mecânico, ergonômico, psicológico, quais são os riscos que você está exposto? Você conhece? Percebe agora a importância de eu conhecer os riscos para conseguir me proteger. Eu tenho que conhecer o retrato falado do bandido para me proteger dele. Tá? Então é isso. Olha que interessante esse vídeo. Imagine que essa pedra é o risco que tem no seu ambiente, de casa, ou do trabalho, ou da faculdade, ou da escola. Se você não sabe que existe esse risco, um belo dia ele pode lhe atingir e a única coisa que você vai conseguir fazer, se não estiver preparado, é gritar e chorar. Se a gente estiver preparado, a gente vai conseguir se proteger de forma mais eficiente. Então eu queria dar um presente para todos vocês, uma rosa para vocês, meninas e meninos. E essa rosa eu quero fazer uma relação com a biossegurança. Não existe uma única medida salvadora de biossegurança. A nossa proteção ela é feita por várias camadas igual a esse lindo botão de rosa. Cada camada para sua proteção é uma camada, não tocar com a mão no rosto. Outra camada, lavar sempre as mãos. Outra camada, usar os EPIs, máscara de proteção, protetor facial, óculos de proteção. Se trabalha na área da saúde, jaleco. Outra camada, comportamento adequado. Consciência do corpo, dos movimentos. Coisa que o pessoal, né, já tem muito, né? Esse público que tem alguma situação auditiva, né? Já tem uma consciência corporal muito aprimorada, né? E aí, na verdade, a gente precisa aprender com vocês isso. Essa consciência do corpo, essa percepção do ambiente. Então, entenderam a importância de se perceber o invisível? Outro aspecto que eu quero falar da biossegurança, que é muito importante nesse momento de pandemia, ou em qualquer outra situação mais à frente que a gente vai vivenciar, relacionada a micro-organismos, surtos, epidemias e pandemias, a higienização das mãos é tida como a medida mais eficiente e mais barata para se proteger contra micro-organismos. Então, como deve ser essa higienização? Usando água e sabão, sabonete líquido. Então, assim, ambiente público que muita gente vai pegar, o sabonete precisa ser indispensador, ele precisa ser líquido. Em casa, onde pouca gente vai pegar, posso ter um sabonete em barra. Porque assim, o tempo todo eu estou lavando ele, né? Mas o sabonete em barra em ambiente público não é recomendado, porque todo mundo coloca a mão e ele fica contaminado. Então ele vira um veículo de contaminação. Então o ideal em ambiente público é sabonete líquido, que é o que a gente tem, né, na maioria deles.
tem que ter muito cuidado, né, com o elemento, com o sabonete, com o sabão. Isso aqui, por exemplo, ele está totalmente ressecado, inadequado, né? Ele virou um reservatório de micro-organismos. Outra coisa que quem tem essa percepção do invisível desenvolvida percebe que aquele acionador, né, ele está sempre contaminado, porque as pessoas tocam com a mão suja ainda. Então é importante que os ambientes que disponibilizam isso higienizem esse acionador periodicamente, ou você use um papelzinho para acionar, fazer um toque indireto, principalmente em momentos de coronavírus, em momentos de pandemia, tá? O ideal mesmo são os dispensadores elétricos automáticos, que a gente coloca a mãozinha e o sabonetinho sai na mão automático. Isso é o ideal. Mas a gente sabe que nem todo lugar tem. Além de sabão, sabonete, a gente também usa, na falta de pia e sabonete para higienizar as mãos, aí a gente usa esse recurso. Álcool, gel para as mãos e álcool líquido para a superfície. Se eu passar álcool líquido na minha mão, vai ressecar as mãos. E a pele ressecada é porta de entrada para micro-organismos. E o álcool gel, ele tem uma substância chamada glicerina. É uma substância que vai dar emoliência, vai deixar o produto com a capacidade de hidratar. Então é por isso que a gente usa álcool gel nas mãos e líquido nas superfícies. Passar álcool líquido na superfície vai deixar ela grudenta. Então a superfície com álcool gel vai ficar grudenta. Por isso que tem que ser líquido, tá? Lembrem, os reservatórios que eu guardo álcool precisam estar sempre tampadinhos, porque senão ele evapora e ele deixa de estar na concentração adequada para fazer desinfecção, que é entre 60% e 80%, segundo o CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Então, preparação alcoólica tem que estar entre 60% e 80%. Isso está tudo descrito em artigos científicos, tá? Provando isso. Sem falar que o álcool precisa de fricção, tá? Então, álcool para desinfetar tem que ter o esquentadinho, tem que ter a fricção. Esse leve aquecimento faz parte do processo. Tem que esfregar. O álcool tem que esfregar. Eu sei que tem muita gente que usa esse porta-álcool, né? Que é emborrachado. Muito cuidado com isso. Porque essa borrachinha abriga sujeira. O tempo todo vai estar sujo, pode ter vírus. Então o ideal é que a gente use o potinho lisinho. E para não botar dentro da bolsa, a gente pode fazer um porta-álcool, mas somente com uma linhazinha, uma cordinha pendurando aqui o pescocinho da garrafa na nossa bolsa. E não ter esse monte de enfeite, entendeu? Isso aqui é que está o perigo, o enfeite. Cuidado, não levem o coronavírus para sua casa. Então, muita atenção. Cuidado quando for tocar superfícies, botão de elevador, corrimão. Ambientes estão contaminados frequentemente. Não só pensando em coronavírus, mas pensando em micro-organismos de uma forma geral. As superfícies são sempre contaminadas. Então precisamos ficar alertas para fazer higienização. E se você tocar na superfície de uma forma indireta, acionar o botão com um papelzinho, com um palitinho, com a chave, é importante, né? Para poder você não ter esse contato direto. Porque aí diminui a chance. Então o mesmo serve para interfone, qualquer tipo de botão, qualquer dispositivo que muita gente toca,
evite, pelo menos nesse momento da pandemia, tá bom? Sapato, ele é um meio de transporte da sujeira da rua. A rua sempre tem muita água empoçada, esgoto, secreções, animais, pragas urbanas que morrem e ficam lá se degradando na calçada. Então, a rua é um ambiente contaminado. E o sapato que a gente pisa nesse monte de contaminação, você não deve entrar dentro da sua casa. Deixa o sapato do lado de fora, tá? Se você tiver se você tiver num ambiente que tem uma quantidade muito grande de gente circulando, aí você pode colocar um paninho úmido na porta e umedecer com solução de água sanitária, para poder, quando chegar, pisar com o solado do sapato e desinfetar a sola do sapato. E mesmo assim, na nossa casa é recomendado deixar o sapato do lado de fora. Se você trabalha numa loja, se você trabalha em qualquer ambiente, essa tática do tapetinho umedecido com produto é importante para o cliente não trazer para dentro da loja, dentro do ambiente, a sujeira da rua. Mas fiquem atentos. Essa substância que está ali, essa solução de água sanitária, tem que ser substituída periodicamente durante o dia. Ela não vai ficar ali sempre, não. Isso. Ok, muito bom. E agora eu vou falar um pouquinho dos equipamentos de proteção individuais. São equipamentos que, além de usar no ambiente de trabalho, agora a gente está usando também no ambiente da rua, em casa. E aí a gente precisa conhecer pelo menos os principais. Quais são os equipamentos de proteção individuais principais que a gente precisa ficar atentos, conhecer? Máscara, sem dúvida. Quem está trabalhando em contato com outras pessoas, protetor facial. Se puder colocar também um óculos de proteção, eles se somam, tá? E aí, se você trabalha na área da saúde, tem que ter um kit ainda mais amplo de EPI. Além de tudo isso que eu falei, você vai usar luvas, touca e jaleco. Então, cada atividade de trabalho, a gente tem que fazer uma análise de quais os EPIs importantes para aquela proteção. Cuidado, que às vezes tem muito colega de trabalho que diz assim, ó, vem sem EPI mesmo, deixa de besteira. Ó, vem sem EPI, vem. Aí você cai numa armadilha dessa. Então, ó, muito cuidado. Sua proteção, sua saúde, sua vida tem que estar em primeiro lugar. EPI é, inclusive, obrigatório por lei que os ambientes forneçam os EPIs para os funcionários. Então, óculos de proteção, a gente já sabe que o coronavírus ele entra no corpo pela mucosa. As mucosas da boca, mucosa do nariz e mucosa do olho. Então, protejam seus olhos. Se você usa óculos de grau, existe um óculosinho de sobrepor, de colocar em cima. Máscara, fundamental e importante que todo mundo use. O profissional, o cliente, em casa, no trabalho. Então, assim, é importante que a gente use máscara. Em casa, se por acaso tiver alguém doente na casa, você tem que usar. E na rua a gente tem que usar sempre. A Organização Mundial da Saúde recomendou recentemente que essa máscara caseira de pano tem que ter pelo menos 3 camadas. 3 camadas, tá? Então a máscara caseira tem que ter 3 camadas de pano. Não pode ter só uma camada. Mesmo que seja de um tecido grosso, esse tecido tem muito buraquinho. E as partículas atravessam esse buraquinho.
Então, se tiver 3 camadas, o ar entra pelas camadas e faz um movimento de espiral. E aí a sujeira, as partículas ficam presas na máscara. Pessoas do grupo de risco, idosos, doentes com diabetes, hipertensão, câncer, precisam usar no mínimo máscara cirúrgica, que é essa máscara aqui. É uma máscara que ela tem 3 camadas de proteção de um TNT. E essa máscara cirúrgica você tem que entender. Na hora que for usar, tem que usar com o lado correto para fora, que muitas vezes é esse azulzinho, que é de um TNT que é resistente à água, que evita que a umidade penetre na máscara. Você tem que manusear a máscara pelo elástico, tentar evitar tocar aqui, ó, nunca tocar aqui nela, nem na parte de dentro. Manuseia pelo elástico, ajusta a máscara no rosto, no queixo e no nariz. Isso é fundamental. E nunca usem o tirante cruzado, porque abre um espacinho aqui, ó, na lateral. Então, sempre o tirante paralelo. Se por acaso o seu rosto é fininho, você dá um nozinho aqui na ponta da máscara, ó, na pontinha da máscara. E aí do elástico, e aí vai ficar bem ajustadinho no seu rosto, com um nozinho aqui atrás, tá bom? Na hora de tirar pelo elástico, com cuidado, sem balançar, com cuidado e descarta lá no lugarzinho, né? Se for caseira de pano, você vai lavar. Se for dessa descartável, você vai jogar no saquinho. Ok? Tem mais alguma coisa aqui ainda, antes da gente terminar. Então, nunca cruzem o tirante da máscara, tá? Nunca cruzem. Se você trabalha na área da saúde, provavelmente o seu ambiente de trabalho vai fornecer esse tipo de máscara, que a gente chama de respirador. São máscaras mais eficientes ainda, que elas têm várias camadas de um TNT. Olha aí, a primeira camada, a segunda camada. Tá vendo a sujeirinha presa nessas camadas? Tá vendo que a sujeirinha tá como se tivesse atraída pelo material? É isso que acontece. Esse tipo de máscara, ele tem uma propriedade eletrostática, uma propriedade elétrica. Vê que incrível. Então a sujeirinha você vê que fica atraída eletricamente pelo TNT, que tem uma propriedade elétrica. Então entenderam por que não pode lavar com água esse tipo de máscara? Porque a água tira a capacidade elétrica, eletrostática. E aí a máscara perde essa função que ela tem de reter as partículas com esse artifício elétrico. Ok? Qual a duração dessa máscara? Em situações ideais, é quando ela fica úmida, que dá em torno de 4 horas, a gente tem que trocar ela. Mas em situação de pandemia, de escassez, o ambiente de trabalho ele vai definir qual é o protocolo de reutilização e o protocolo para essas máscaras, tá bom? Tem que seguir o que o ambiente está determinando. Nunca na área da saúde usem jalequinho de renda. A rendinha acumula micro-organismos e é um absurdo o uso dela em ambiente de saúde. Isso acontece porque, por décadas, a biossegurança foi negligenciada e a vaidade invadiu a área da saúde. Mas não devem utilizar jalequinho de renda. Isso aqui é um crime. Inclusive está na lei, na NR32, que tem força de lei. Tá? É proibido o adorno, esses enfeites.
anel, pulseira. Isso. Então, na área da saúde, a gente precisa ficar atento na biossegurança. Ela é fundamental para uma atenção à saúde segura. E você não pode usar, o profissional não pode usar adorno, anel, pulseira, relógio, brinco, piercing. Não pode. Olha uma foto de microscopia eletrônica de um anel. Olha como é um arranhãozinho no anel visto no microscópio. Será que cabe algum micro-organismo aqui, vírus e bactérias e fungos? Muitos, sem dúvida. Então a gente não pode usar adorno. Isso é uma foto de brinco, um brinquinho, né, cheio de detalhe. É impossível fazer uma desinfecção desse material. E lembrem que no ambiente de saúde a gente tem bactéria super resistente, que mata 700 mil pessoas por ano. Não pode usar unha postiça, nem unha comprida, e até unha pintada não é recomendado para profissionais da saúde. O ideal é isso, ó. Unha curta e natural, para não ter esse acúmulo de micro-organismos. E a unha comprida também pode rasgar as luvas. Ok? Então, além de não usar unha pintada, unha postiça, cuidado com celular. Manuseio de aparelho celular. Manuseio de aparelho celular durante o trabalho na área da saúde, além de ser um problema microbiológico, que o celular vira um transporte de micro-organismo, também tem alguns artigos afirmando o problema da distração. Muitos profissionais se distraindo com o celular e administrando medicamento errado, fazendo procedimento errado. Então, cuidado. Ambiente de saúde precisa restringir o uso do aparelho celular para a segurança do paciente e para a segurança do profissional também. Então, acho que é isso, né? A gente falou aqui sobre um monte de coisa. Espero ter contribuído com vocês. Então, eu vou abrir agora para as perguntas, ok? Sim, sim. Legal. É isso. Então, pessoal, muito obrigado. Olha aí o pessoal falando. A gente precisa estar atento, né? Que a biossegurança é algo assim que agora, olha a Isabel aí, agora precisa estar, né, no nosso dia a dia. Oi? Precisa. Massagem corporal, não tem como usar luva. Como proceder? Vai lá, responde. Não tenho como usar. Sou surda, a intérprete é top, olha aí, ó. Então, com relação à massagem, procedimentos que não dá para usar luva, você tem que caprichar na higienização. Quando o cliente chegar, verificar se ele tem sinais de sintomas virais, né, gripais. Então, assim, como eu falei, a biossegurança ela é formada por várias camadas de proteção. Então, higienização das mãos, somando a verificar se tem sintomas. A gente sabe que tem os assintomáticos, sim. Mas aí a gente vai excluindo cada vez mais as possibilidades. Telefone por dia, Dominique, quantas vezes eu devo higienizar por dia? Depende. Se você está em casa, trancado, ninguém entrou, você não precisa higienizar nem todo dia. Se você sai, vai para a rua, entrou em contato com superfícies, tocou no celular, higieniza sempre que voltar da rua. Tá? Se é profissional da área da saúde, aí precisa higienizar com uma periodicidade ainda maior. Se você conseguir higienizar frequentemente, né, sempre que você tocar, que deixar o celular em alguma superfície contaminada, cuidado, que eu já recebi muita mensagem de gente que está usando álcool a 70 e está queimando o display de celular. Então, bota a quantidade suficiente. Não precisa encharcar, não, tá? Meu bebê usa máscara. Bebê não. Não usa máscara que deixa ele sufocado.
Ó, tem um protetorzinho facial aqui, ó. Olha a imagem do protetor facial. Tá vendo? Que alguns hospitais estão colocando nos bebezinhos. É um protetorzinho facial. É um face shieldzinho. Que não interfere na respiração dele, tá? Sim. Isso, cuidado, cuidado com criança. Tem muita gente que, assim, tá com receio de procurar hospital por conta do coronavírus e às vezes fica postergando a ida ao hospital. E essa semana a gente ficou sabendo de uma situação muito triste, né, de um bebezinho que morreu desidratado, vomitando muito, com diarreia, e o atendimento demorou, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. E realmente, quando for necessário, avaliar. O que é recomendado é crianças menores que 2 anos não usar máscara, tá? Menor de 2 anos não usar. Acima de 2 anos, aí sim ainda pode usar, mas com muita atenção, para ver se não está sufocando. A criança não consegue expressar se está falando, se está sufocando ou não. E aí, de repente, quando ela apaga, se ela apagar, né, é de vez. Então, tem que ficar alerta. Primeiro, deixa a criança em casa. E se tiver que sair com ela, muita atenção, muito, muito cuidado, mantém distanciamento das pessoas. Protege o menino. Usar Olá, Fiona. celular no supermercado transmite coronavírus? Como se cuidar? Por exemplo, a pessoa está no Se alguém... supermercado, a pessoa está no... Deixa eu sinalizar de novo. A pessoa está no Tá. supermercado, aí usa o celular, aí vai para casa, transmite o coronavírus? Como que pode se cuidar? A gente precisa entender que o vírus também não tem um avião a jato que vai voando para o nosso rosto nos contaminar, não. Ele vem através de partículas, de fala, de tosse, de espirro. Então, se você saiu de casa com muita consciência do corpo, mantendo o distanciamento das pessoas, todo mundo que você cruzou está de máscara, está protegido, então a chance de você trazer para casa uma contaminação ela é muito pequena. Mas sim, sempre que chegar em casa, higienize o celular com álcool a 70%, de preferência isopropílico. Tem post que sugere embalar o celular com filme plástico de cozinha. Quando a gente envolve o celular, a gente está criando uma barreira nele, sim. Mas lembra que o filme plástico pode se contaminar também. Então a gente precisa retirar o filme plástico e vai precisar fazer a desinfecção do celular também, tá? Porque nesse processo de tirar o plástico pode ter contaminado o celular. Então, é uma estratégia que você pode utilizar, é uma barreira a mais, mas tem que ter muito cuidado na hora de manusear ele, de colocar, de tirar. Muita gente de adorno, unha pintada inadequada na área da saúde. Tem algum órgão que penaliza essas atitudes? Então, tem a NR32 do antigo Ministério do Trabalho, que agora é Ministério da Economia, Secretaria do Trabalho. É proibida uma regulamentadora que tem força de lei. A Anvisa tem várias normas, as RD6, que também proíbem o uso de adorno. E aí a gente precisa, né, realmente os ambientes de saúde precisam implantar esses programas chamados Adorno Zero, que ele tem várias estratégias de onde colocar o adorno, recomendações de não usar, tem toda uma estrutura. Então o ambiente realmente precisa ter. Mas se você encontrar para o profissional usando adorno nos ambientes, normalmente os hospitais têm CCIH, tem CIPA, tem ouvidoria. Então você pode deixar um recadinho lá, fazendo essa denúncia, né? Que aí certamente vai ser avaliado. Olá, Gilberto, boa noite. Muito obrigado quem está aí falando. Quando a Tem gente alguns aí. na rua, se higienizar o sapato com álcool ainda, adianta, quer dizer? Então, o álcool, ele precisa de fricção. Então, o álcool, ele precisa de fricção. Por isso que pegar um sapato, manusear e friccionar é um risco.
Para o sapato é mais recomendado uma solução de sanitária, tá? Soluçãozinha de água sanitária é mais barata e lembra que você precisa trocar essa solução periodicamente. Lisol, lisoforme, são substâncias baseadas em quaternário de amônia, alguns deles. Tem eficiência contra o coronavírus, mas aí a gente precisa ficar atento. Eu sempre olho o site dos fabricantes, dá uma olhadinha lá. Se ele fala em alguma coisa relacionada ao coronavírus, tudo bem. Se não fala, é porque talvez a concentração do produto não seja suficiente para o coronavírus. Então, eu sempre sigo essa lógica do que o fabricante está me informando. Máscara de tecido, TNT, de tecido não tecido, não é reutilizável, não é autoclavável. A gente falou, depois vai ficar gravado, né, professora? Sim, vai ficar gravado. A gente falou que máscara de TNT, máscara desses tecidos que não são estruturados, né? Ela não deve ser reutilizada, reprocessada, higienizada, lavada, porque ela perde a capacidade eletrostática que ela tem. Então, quando eu coloco no autoclave, eu tiro dela a capacidade que ela tem de reter as partículas eletrostaticamente. Criança voltando às aulas tem perigo de Covid? Sim, o risco existe. As escolas precisam definir um protocolo muito consciente de retorno, que inclui verificar a temperatura, que inclui distanciamento, que inclui uma avaliação do ambiente da escola, que inclui uma série de processos, uma série de procedimentos. E a gente tem visto experiências no mundo de escolas que retomaram e algumas precisaram fechar novamente porque estava aumentando o caso. Então, assim, tudo tem que ser muito consciente, esse retorno de escola, de shopping, de faculdade, tem que ser tudo muito observado. A máscara com SMM, não. Isso, não essas máscaras. SMS 50 pode lavar com hipoclorito e a água pode ser autoclavada? Isso, não, essas máscaras não são recomendadas ser autoclavada nem molhada, elas não podem ser molhadas. Nenhuma, isso. Ó, tem uma pessoa perguntando sobre álcool gel. Passei álcool gel nas mãos, toquei em alguma superfície, tenho que passar álcool gel novamente? Sim. O álcool não tem poder residual. O álcool não tem poder residual. Ele, depois que ele evaporou ali, ele parou a ação dele. Se você tocar novamente em superfície contaminada, tem que friccionar de novo. Mas a gente não pode usar produto que tem poder residual nas mãos, que ele é tóxico para as nossas mãos. E cuidado com os pets, os cachorrinhos. Eu postei uma imagem sobre pet, cuidado na hora de higienizar a patinha dele, e o focinho, a patinha. Está no meu feed, uma postagem bem recente, de hoje. Quantas vezes o jaleco deve ser trocado? Então, o jaleco de tecido, você pode, o ideal é que você troque, né, higienize pelo menos todo dia. Lembra que às vezes na área da saúde o pessoal usava o mesmo jaleco várias vezes? E o ideal em ambiente de saúde é você usar um jalequinho de TNT descartável e trocar a cada paciente, para a gente proteger também o paciente. Lembra que eu falei da biossegurança? É para proteger a sua saúde, a saúde do paciente, a saúde do meio ambiente e também elevar a qualidade do produto, né? Oi, Tudo bem? Um beijo para ti. Então, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, né? Eu estou vendo que tem muitos estudos que estão participando da live. Mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer a todos os surdos que estão participando. Quero agradecer a Manuela, que está aqui. Aos meus amigos também do doutorado, que eu estou vendo que estão aqui, né?
ao pessoal do grupo de Libras em Saúde, que estão aqui também assistindo a sua live. E eu tenho certeza que essa live não será a única. A gente vai ter a oportunidade de mais vezes estar aqui conversando com a gente, tá bom? Um obrigado, pessoal, e boa noite para todos. Obrigado, Jorge. Tchau. Obrigado. Deixa salva, né, que a gente espalha por aí essa palavra da biossegurança. Parabéns, muito obrigado. Olha aí, ó, meu irmão é surdo, é uma emoção para mim essa live, que legal. Vai ficar salvo aí. Tem muita informação para eles aprenderem. E qualquer dúvida, vai deixando aí, vai mandando mensagem para mim, para a Gildete, e a gente marca outra live um pouquinho mais para frente, sim, com certeza. Tá bom, então. Muito obrigado, que Deus Beijo, abençoe pessoal. a vida de todos Obrigada. vocês. Tchau, tchau.